Ele sentava sozinho todo dia, mesa grande, cadeiras vazias, comida servida em silêncio por empregada que entrava e saía sem palavra. Ele comia olhando janela, silêncio absoluto, não silêncio de paz, silêncio de solidão, porque Rodrigo Silva não era sozinho por escolha. Era sozinho porque mundo havia parado de falar com ele. Não literalmente. Pessoas falavam, boca se mexia. Mas ele não ouvia nada. Surdo há 7 anos. Desde febre que quase o matou, mas deixou sequela pior que morte. Isolamento. Interior do Brasil, 1850. Não existia escola de surdos. Não existia comunidade. Não existia ninguém que entendesse. Rodrigo aprendeu gestos básicos sozinho. Apontava, escrevia em ardósia quando necessário. Funcionários obedeciam ordens escritas, fazenda funcionava, mas vida tinha parado. Até que um dia, porta da sala de jantar abriu diferente. Empregada entrou apressada carregando algo, não bandeja, bebê, menina pequena, cabelos loiros claros, vestido vermelho. Empregada colocou o bebê em cadeira alta improvisada, murmurou desculpas que Rodrigo não ouviu, voltou correndo para a cozinha. Rodrigo olhou confuso. Bebê olhou para ele e sorriu. Levantou mãozinha, apontou para ele, balbuciou algo, gesticulou animada. Rodrigo ficou paralisado. Fazia 7 anos que ninguém gesticulava para ele, só sobre ele. Mas aquela bebê estava se comunicando, do jeito dela, e esperando resposta. Rodrigo, pela primeira vez em anos, levantou mão devagar, acenou. Bebê riu alto, riso que ele não ouvia, mas via, riso genuíno, e naquele momento algo quebrou dentro dele. Barreira de 7 anos, porque percebeu, essa criança não sabia que ele era surdo. Para ela, gestos eram normais. Ele era normal. E pela primeira vez desde que o mundo ficou mudo, Rodrigo sentiu vontade de voltar a viver. Era tempo em que Brasil rural não tinha recursos para pessoas diferentes. Século XIX, quando surdez era vista como tragédia sem solução. Cidades grandes tinham começado a criar primeiras escolas. Mas interior tinha só silêncio e solidão. Pessoa que ficava surda enfrentava isolamento quase total. Família falava normalmente, e surdo ficava de fora. Amigos paravam de visitar. Afinal, como conversar com quem não ouve? Sociedade não entendia que comunicação vai além de palavras faladas. Homem surdo, especialmente fazendeiro responsável por propriedade, enfrentava desafios únicos. Trabalhadores não sabiam como receber ordens. Vizinhos evitavam negócios. Como confiar em quem não ouve proposta? Família pressionava para passar administração para parente ouvinte. Muitos surdos naquela época desistiam. Entregavam fazenda, mudavam para canto esquecido da casa, viviam como fantasmas. Alguns ficavam amargurados, outros apenas vazios. Rodrigo Silva escolheu caminho diferente. Continuou administrando fazenda, mas cortou laços sociais completamente. Almoçava sozinho, jantava sozinho, trabalhava em silêncio. Comunicava-se apenas quando absolutamente necessário, por gestos improvisados ou escrita curta. Não era vida, era existência. Mas às vezes, Deus usa instrumentos mais improváveis para curar solidão. Não adulto compreensivo, não padre sábio, não médico com tratamento. Às vezes usa bebê que ainda não aprendeu que diferente deveria ser tratado diferente. Esta é a história sobre Rodrigo, fazendeiro surdo que viveu 7 anos em isolamento. E sobre Clara, bebê de 1 ano e meio, que sem saber, ensinou ele a viver de novo. Porque Clara não sabia que gestos eram coisa de surdo. Para ela, gestos eram apenas comunicação. Natural. Normal, linda. E quando Rodrigo percebeu que tinha encontrado única pessoa no mundo que não o via como coitado ou limitado, algo despertou dentro dele. Esperança, conexão, vontade de participar do mundo novamente.
História que mostra, às vezes, cura não vem de quem entende sua dor. Vem de quem nem sabe que você está em dor. Vem de inocência que não julga, de amor que não precisa de palavras. Se você acredita que Deus usa pequenos para fazer grandes milagres, se inscreve agora. Comente, você já foi curado por gestos simples de alguém? Vamos juntos nessa jornada emocionante. Fazenda Boa Vista, interior do Brasil, março de 1857. Propriedade grande, 300 alqueires, café, gado, casa colonial imponente. Dono, Rodrigo Silva, 32 anos. Alto, porte firme, barba bem cuidada, roupas de fazendeiro próspero, colete escuro, camisa clara, mas olhos tinham vazio. Meio-dia, sino tocava chamando para almoço. Sino que Rodrigo não ouvia, mas sabia o horário por relógio de bolso. Entrou na sala de jantar. Mesa grande de madeira, 12 cadeiras. Rodrigo sentou na cabeceira, sozinho. Empregada. Dona Rosa, 50 anos, trabalha ali há 20, entrou com bandeja. Colocou o prato na frente dele. Comida bem feita. Arroz, feijão, carne assada, legumes. Dona Rosa moveu lábios. Bom apetite, patrão. Rodrigo não ouviu, nem olhou para ela. Olhava a janela. Ela suspirou triste. Saiu. Rodrigo comeu mecanicamente, sem prazer, sem companhia, sem vida. Essa era a rotina há 7 anos. Desde 1850, desde febre. Rodrigo tinha 25 anos quando adoeceu. Febre altíssima, delírios, 3 semanas inconsciente. Médico disse, se sobreviver, vai ser milagre. Sobreviveu. Mas quando acordou, mundo estava diferente. Pessoas moviam boca, mas nenhum som saía. Ele gritava e não ouvia a própria voz. Médico examinou. Concluiu. Febre danificou algo no ouvido interno, surdez permanente, irreversível. Família ficou devastada. Mãe chorou. Pai preocupou-se com fazenda. Como vai administrar se não ouve? Rodrigo, ainda fraco, escreveu em papel. Vou aprender. E aprendeu. Criou sistema próprio de gestos com capatazes. Apontava, desenhava, escrevia ordens curtas. Fazenda continuou funcionando. Mas socialmente, desastre. Amigos pararam de visitar. Que vamos fazer? Ficar gesticulando feito loucos? Família tentou incluir, mas conversas eram frustrantes. Todos falavam entre si, rindo de piadas que Rodrigo não ouvia. Ele sentava isolado, mesmo cercado de gente. Depois de 2 anos assim, Rodrigo decidiu. Melhor sozinho que excluído em grupo. Parou de ir a festas, parou de receber visitas. Parou de tentar. Pais morreram. Mãe em 1853, pai em 1855. Rodrigo ficou sozinho na fazenda grande. Herdou tudo. Administrou competentemente. Mas vivia? Não. Existia. Almoço terminado, Rodrigo levantou. Ia sair quando Dona Rosa entrou apressada, expressão preocupada. Ela gesticulou freneticamente. Rodrigo entendia alguns gestos dela depois de anos. Pegou a ardósia que sempre carregava. Escreveu, o que foi? Dona Rosa escreveu, Beatriz precisa trazer bebê para a cozinha. Babá adoeceu. Pode? Rodrigo franziu testa. Beatriz era cozinheira nova. Trabalha há 1 ano. Viúva com filha pequena. Ele raramente a via. Ela trabalhava nos fundos. Escreveu, bebê não vai atrapalhar trabalho? Não, Clara é comportada, fica na cadeira. Rodrigo deu de ombros. Escreveu, pode. Não imaginava que acabava de autorizar mudança que transformaria a vida dele. Se você está curioso, deixa like. Próximo capítulo mostra encontro que muda tudo. Dia seguinte, meio-dia. Rodrigo entrou para almoçar como sempre, esperando solidão habitual. Mas dessa vez havia algo diferente na sala. Cadeira alta de madeira improvisada ao lado da mesa. E nela, bebê. Menina pequena, 1 ano e meio talvez. Cabelos loiros claros, lisos, vestido vermelho simples, mas limpo. Olhos curiosos, expressão alegre. Rodrigo parou surpreso.
Dona Rosa entrou rápido, colocou o prato dele, depois tigela pequena com comida amassada para bebê. Moveu lábios. Rodrigo não ouviu, mas imaginou. Desculpa, patrão, é só hoje. Dona Rosa saiu correndo, cozinha ocupada. Rodrigo ficou ali, de pé, olhando o bebê. Bebê olhou para ele e sorriu. Sorriso grande, banguela, apenas 4 dentinhos. Levantou mãozinha, apontou para Rodrigo, balbuciou. Ah! Oh! Rodrigo não ouviu sons, mas viu boca mexendo, expressão animada. Bebê bateu mãozinha na mesa. Toque, 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 que Rodrigo não ouviu, mas viu movimento. Depois apontou para a comida dela, depois para ele. Gesticulou como dizendo, você vai comer também? Rodrigo ficou paralisado. 7 anos. 7 anos desde que alguém tentou conversar com ele assim, naturalmente sem pena, sem frustração. Sentou devagar na cadeira dele, ainda olhando o bebê. Bebê pegou colher, grande demais para a mão dela, tentou levar comida à boca, errou, riu de si mesma. Rodrigo, sem perceber, sorriu. Primeiro sorriso genuíno em meses. Bebê viu o sorriso dele. Bateu palminhas. Pá, pá, pá. Feliz. Rodrigo levantou mão, acenou. Gesto simples. Bebê imitou. Levantou mãozinha, balançou desajeitada. Depois riu alto. Riso que Rodrigo não ouvia, mas via corpo dela balançando de alegria. Algo mexeu no peito dele. Algo esquecido. Quente. Começou a comer. Mas dessa vez, não olhando janela, olhando o bebê. Ela comia bagunçada. Comida na boca, no nariz, na mão. Feliz. Depois olhava para Rodrigo, sorria, voltava a comer. De vez em quando gesticulava, apontava para copo de água dela, para pão, para próprio cabelo, comunicando do jeito dela. E Rodrigo entendia. Não palavras, mas intenção, emoção. Quando ela apontava a água e fazia cara de quero, ele empurrava copo mais perto. Quando ela apontava pão e sorria, ele partia pedaço menor para a mão dela. Estavam se comunicando. Pela primeira vez em 7 anos, Rodrigo estava tendo conversa. Almoço terminou. Dona Rosa entrou para buscar bebê. Rodrigo pegou ardósia. Escreveu, como chama bebê? Dona Rosa escreveu, Clara, filha da Beatriz, cozinheira. Quantos anos? 1 ano e meio. Rodrigo olhou para Clara sendo levada embora. Ela olhou para trás, acenou para ele. Ele acenou de volta. E quando porta fechou, sala ficou vazia de novo. Rodrigo percebeu algo. Pela primeira vez em anos, solidão doeu. Porque tinha experimentado alternativa, companhia, conexão, alegria e queria de novo. Você está sentindo a emoção? Comenta. Continua. Tarde daquele dia, Rodrigo procurou Dona Rosa na cozinha. Ela ficou surpresa. Patrão raramente ia até lá. Rodrigo escreveu em ardósia, quero falar com Beatriz. Dona Rosa chamou. Beatriz apareceu nervosa. Mulher de 28 anos, rosto delicado, roupas simples de cozinheira, expressão preocupada. Fez reverência respeitosa. Rodrigo escreveu, sua filha Clara, ela precisa ficar com babá sempre? Beatriz ficou tensa. Escreveu resposta. Babá adoeceu. Hoje foi exceção. Peço desculpas, se incomodou. Rodrigo escreveu. Não incomodou. Pausa. Escreveu mais. Quero que ela almoce comigo todo dia. Beatriz arregalou olhos. Releu. Achou que entendeu errado. Escreveu. Senhor quer que bebê almoce na sala de jantar? Com o senhor? Sim. Mas ela é bebê, faz bagunça, barulho. Rodrigo quase riu. Escreveu. Barulho não me incomoda. Beatriz entendeu. Claro, patrão era surdo, mas ainda estava confusa. Escreveu. Por que, senhor? Rodrigo pensou. Como explicar? Como dizer, sua filha é a única pessoa que me faz sentir humano de novo. Escreveu simples. Ela me faz companhia. Beatriz olhou para ele. Realmente olhou. Viu solidão nos olhos dele. Compreendeu. Escreveu. Está bem, mas se ela incomodar, me avise.
Rodrigo assentiu. A partir daquele dia, rotina mudou. Meio-dia, Rodrigo entrava na sala de jantar. Clara já estava lá, na cadeira alta, sorrindo ao ver ele. "Ah!" apontava para ele. Rodrigo acenava, sentava. Comiam juntos. Clara balbuciava, gesticulava, mostrava coisas. Rodrigo respondia com gestos próprios, apontava, acenava, fazia expressões. Não era conversa de palavras, era conversa de presença, de atenção, de conexão. Primeira semana, Clara aprendeu gestos de Rodrigo. Quando queria água, fazia sinal que ele tinha criado. Quando terminava comer, batia palmas. Segunda semana, Rodrigo começou a ensinar mais gestos, números nos dedos. Obrigado, mais. Clara aprendia rápido. Criança absorve tudo. Terceira semana, empregados começaram a notar mudança. Dona Rosa comentou com Beatriz. Patrão tá diferente, sorri mais, até cumprimentou o capataz ontem. Primeira vez em anos que inicia interação. Beatriz observou de longe. Via Rodrigo brincando com Clara durante almoço, fazendo caretas, escondendo o rosto atrás de guardanapo, aparecendo de surpresa. Clara ria. Rodrigo sorria. Beatriz pensou, minha filha tá curando esse homem. Mas não entendia completamente como ou porquê. Rodrigo também não entendia totalmente. Só sabia, hora do almoço virou o momento mais esperado do dia. Porque Clara não o tratava como surdo. Tratava como Rodrigo, pessoa, amigo. E isso era tudo que ele precisava. Tá emocionado? Deixa like e comenta. Continua. 2 meses depois, fazenda inteira comentava. Capataz Miguel disse para outros trabalhadores. Patrão tá diferente. Antes dava ordens e sumia. Agora fica observando o trabalho. Acena quando fazemos certo. Até sorriu outro dia. Dona Rosa disse para Beatriz, em 20 anos trabalhando aqui, nunca vi patrão Rodrigo tão vivo. Desde que Clara começou a almoçar com ele, mudou completamente. Beatriz ficou pensativa. Observou mais atentamente. Viu. Rodrigo chegava para almoço mais cedo agora, ansioso. Trazia pequenos presentes para Clara. Florzinha do jardim, pedacinho de pão doce, fita colorida. Clara recebia animada. Mostrava para a mãe depois. Oh, ganhei! Beatriz perguntou para Dona Rosa. Por que ele se apegou tanto a Clara? Dona Rosa, que conhecia Rodrigo desde criança, suspirou. Deixa eu contar história que poucos sabem. Sentaram. Dona Rosa contou. Rodrigo tinha irmã, Isabela, 12 anos mais nova. Quando Rodrigo tinha 19, Isabela tinha 7. Eram muito ligados. Ele adorava aquela menina. Brincava com ela todo dia. O que aconteceu? Isabela adoeceu. Febre súbita. Piorou rápido. Morreu em 3 dias. Rodrigo ficou arrasado. Mas pior. Uma semana depois da morte dela, Rodrigo adoeceu também. Mesma febre. Ficou inconsciente 3 semanas. Beatriz arregalou olhos. E quando acordou, estava surdo. Sim, perdeu irmã e audição no mesmo mês. Dupla tragédia. Nunca se recuperou emocionalmente. Pelo menos não até agora. E Clara tem mais ou menos idade que Isabela tinha. Mesma expressividade. Mesma alegria. Acho que Rodrigo vê segunda chance. Não de ter irmã de volta, mas de, não sei, amar criança de novo. Abrir coração fechado há anos. Beatriz ficou emocionada. Olhou para a filha brincando com boneca de pano. Pensou, minha Clara está fazendo milagre sem saber. Decidiu algo. Ia permitir que conexão continuasse. Ia facilitar. Começou a mandar Clara com bilhetinhos desenhados para Rodrigo. Sol, flor, coração. Clara entregava animada. Rodrigo recebia, sorria, guardava todos. Um dia, Beatriz viu. No escritório de Rodrigo, parede tinha todos os desenhos pregados, tesouros guardados com carinho. Clara também estava mudando. Antes, balbuciava mais. Agora, estava aprendendo a se expressar melhor, gestos mais claros, imitando os sinais que Rodrigo criava. Beatriz percebeu.
Clara está aprendendo linguagem diferente. Não só português falado, linguagem de gestos. Achou lindo. 3 meses de almoço juntos, algo especial aconteceu. Rodrigo estava comendo. Clara terminou primeiro. Olhou para ele, fez gesto novo, tocou o próprio peito, depois apontou para Rodrigo. Rodrigo entendeu. Eu gosto de você. Ficou emocionado. Fez gesto de volta, tocou o peito dele, apontou para ela. Clara sorriu enorme, esticou bracinhos. Colo! Rodrigo hesitou. Olhou para Dona Rosa que assistia da porta. Ela assentiu encorajadora. Rodrigo pegou Clara no colo. Pequena, leve, confiante. Ela abraçou o pescoço dele. Encostou cabecinha no ombro dele. Rodrigo fechou olhos. Sentiu algo que não sentia há 12 anos, desde que Isabela morreu. Amor incondicional de criança. E ali, segurando o bebê que nem era sua, chorou em silêncio. Lágrimas de cura, de gratidão, de vida voltando. Emocionante, né? Comenta o que sentiu. Continua. 6 meses depois, relacionamento entre Rodrigo e Clara era forte. Ela o chamava, do jeito dela, de Digo. Não conseguia falar Rodrigo ainda. Rodrigo a chamava, em gestos, de Estrelinha. Tinha criado sinal especial para ela. Um dia, Rodrigo pediu para falar com Beatriz. Ela veio nervosa. Patrão raramente pedia reunião. Rodrigo escreveu: "Senta, por favor." Beatriz sentou. Rodrigo escreveu mais: "Quero te agradecer." "Por quê, senhor?" "Por deixar Clara passar tempo comigo. Ela mudou minha vida." Beatriz escreveu: "Senhor é quem mudou a vida dela. Clara aprendeu tanto. Gestos, paciência, amor." Rodrigo pensou. Escreveu: "Posso contar algo que nunca contei para ninguém?" "Pode." Rodrigo respirou fundo. Escreveu lentamente: "Tive irmã, Isabela. Morreu aos 7 anos quando eu tinha 19. Semana depois fiquei surdo. Perdi as 2 coisas que amava, irmã e audição, no mesmo mês. Nunca me perdoei." Beatriz leu emocionada. Rodrigo continuou: "Me culpei por não ter salvado Isabela, por não ter estado lá quando morreu. Eu estava viajando. Voltei para enterro e depois adoeci. Quando acordei surdo, achei que era castigo, por não ter protegido ela." Lágrimas desciam no rosto dele enquanto escrevia. "Fechei coração, parei de viver. Até Clara, sua filha, me mostrou que ainda posso amar, que ainda mereço conexão, que vida vale a pena." Beatriz chorava também. Escreveu: "Clara ama Senhor. Fala de Digo o tempo todo." Rodrigo sorriu chorando. Escreveu: "Quero pedir algo. Grande." "Pode pedir." "Quero ser padrinho dela, oficialmente, no batismo. Quero cuidar dela como afilhada, pagar educação futura, proteger, se você permitir." Beatriz ficou sem palavras. Depois escreveu: "Seria honra, mas Senhor não precisa pagar nada. Já deu tanto." Rodrigo escreveu firme: "Não é obrigação, é amor. Deixa eu fazer isso. Por ela, por mim, por Isabela que não pude salvar." Beatriz pensou. Viu sinceridade, amor puro. Escreveu: "Aceito com gratidão." Rodrigo abraçou ela. Abraço respeitoso, mas emocionado. Decisão tomada. Rodrigo seria padrinho de Clara. Mês depois, batismo aconteceu na capela da fazenda. Padre, poucos convidados, cerimônia simples. Clara, 2 anos agora, vestido branco, segurando mão de Rodrigo. Padre fez cerimônia. Rodrigo não ouviu, mas acompanhou lendo o missal. Na hora dos votos, padre perguntou: "Rodrigo Silva, aceita ser padrinho de Clara, guiando ela na fé e na vida?" Rodrigo não ouviu pergunta, mas sabia o momento. Acenou com cabeça firme. Fez sinal de sim com mão. Padre sorriu. Abençoou. Rodrigo pegou Clara no colo. Fez sinal que tinham praticado. "Agora você é minha afilhada. Vou cuidar de você para sempre." Clara não entendeu todas as palavras, mas sentiu amor. Abraçou. Beatriz chorou assistindo.
Dona Rosa também, porque ali estava Milagre, homem que tinha se fechado para o mundo por 7 anos, abrindo o coração para a criança que o aceitou exatamente como era. E criança, sem saber, salvando a vida dele. Tá emocionado? Deixa like. Próximo capítulo mostra anos passando. Clara cresceu. 3, 4, 5 anos. Domingo sempre visitava Padrinho Rodrigo, tradição sagrada. Beatriz levava ela de manhã. Clara corria para Rodrigo. Padrinho, Rodrigo a pegava no colo, rodopiava. Passavam dias juntos, ele ensinando gestos mais complexos. Leitura, Clara aprendeu cedo. Matemática básica, valores, bondade, respeito, paciência. Clara ensinando Rodrigo. Alegria simples, rir de coisas pequenas. Viver no presente. Aos 6 anos, Clara entrou em escola. Rodrigo pagou mensalidade. Escola boa na cidade. Professora ficou impressionada. Clara sabe língua de gestos. Como? Clara explicou orgulhosa. Meu padrinho é surdo. Ele me ensinou. Professora comentou para Beatriz. Sua filha é ponte, bilíngue, entende 2 mundos. Beatriz sabia, era dom. Aos 10 anos, Clara perguntou. Mãe, posso aprender mais sobre surdez? Quero ajudar pessoas como o padrinho. Beatriz levou pergunta para Rodrigo. Ele escreveu, tenho livros, importados da Europa, sobre educação de surdos. Posso ensinar. Começaram estudos. Rodrigo tinha coleção, livros franceses, alemães, sobre língua de sinais formal, pedagogia. Clara devorou tudo. Aos 12 sabia mais sobre surdez que a maioria dos adultos. Aos 15, Clara anunciou, quero ser professora de crianças surdas. Rodrigo chorou de orgulho. Escreveu, vou pagar sua formação, melhor escola que encontrarmos. Investigaram, descobriram instituto em Rio de Janeiro, Imperial Instituto dos Surdos Mudos, fundado em 1857. Rodrigo pagou tudo. Clara mudou para Rio aos 16. Estudou 3 anos, voltava todo mês visitar padrinho. Contava novidades em gestos fluentes agora. Aos 20, Clara formou-se, certificado de professora especializada. Voltou para a região, procurou Rodrigo. Agora 52 anos, cabelos grisalhos, mas olhos vivos. Padrinho, quero abrir escola aqui, para crianças surdas da região. Posso? Rodrigo escreveu, tenho prédio vazio na fazenda. Era armazém antigo. Podemos reformar, será sua escola. Clara abraçou chorando. Obrigada por acreditar em mim. Você acreditou em mim primeiro, quando tinha 1 ano e meio e me tratou como pessoa normal. Agora é minha vez retribuir. 6 meses depois, escola abriu. Instituto Clara Beatriz, Educação para Surdos. 10 alunos iniciais, crianças de 5 a 12 anos, surdas, isoladas, sem futuro. Clara ensinou com amor que aprendeu de Rodrigo, ensinou língua de sinais, leitura, escrita, ofícios. Rodrigo visitava toda semana, ajudava, ensinava carpintaria para meninos mais velhos. Crianças amavam seu Rodrigo, adulto surdo bem-sucedido, prova de que podiam ter futuro. Anos passaram, escola cresceu, 20 alunos, 30, 50. Clara casou aos 25, com Pedro, professor ouvinte que aprendeu sinais para trabalhar com ela. Tiveram 3 filhos. Todos aprenderam sinais desde bebês. Conversavam fluentemente com avô padrinho Rodrigo. Rodrigo viveu para ver netos afilhados crescerem. Ensinou cada um como tinha ensinado Clara. Aos 80 anos, Rodrigo adoeceu. Sabia que tempo estava acabando. Chamou Clara. Escreveu última mensagem. Você salvou minha vida quando tinha 1 ano e meio. Nem sabia que estava salvando. Apenas foi você mesma. Pura, inocente, amável. Obrigado por me ensinar que vida vale a pena. Que diferença é dom. Que amor transcende som. Morra em paz sabendo. Fui feliz. Por sua causa. Clara leu chorando. Segurou mão dele. Rodrigo morreu naquela noite. 82 anos.
Rodeado por Clara, filhos dela, netos, morreu sorrindo, porque tinha vivido, realmente vivido. Tá chorando? Comenta! 2 capítulos finais. Rodrigo foi enterrado com honras. 100 pessoas compareceram. Trabalhadores da fazenda, ex-alunos da escola, comunidade. Clara discursou em voz e sinais simultâneos. Meu padrinho Rodrigo Silva foi homem que mundo tentou silenciar. Surdez o isolou por 7 anos, mas bebê de 1 ano e meio, eu o trouxe de volta. Não porque fui especial, mas porque não sabia que ele era diferente. Para mim, gestos eram normais. Ele era normal, e esse olhar sem julgamento o curou. Plateia chorava. Rodrigo me criou, pagou minha educação, me ensinou que diferença não é limitação, é perspectiva única. Hoje, 50 crianças surdas estudam em escola que ele financiou. Amanhã serão 100, porque legado dele não morre. Enterro terminou. Clara colocou flor no túmulo. Lápide dizia Rodrigo Silva, 1825-1907, surdo que ensinou o mundo a ouvir com coração, padrinho que amou além de sangue, sua vida provou. Conexão transcende palavras. Clara continuou escola por 40 anos. Sob direção dela, Instituto cresceu, tornou-se referência regional. Alunos vinham de 5 estados. Clara treinou 20 professores, todos bilíngues, português, plais, sinais. Publicou 3 livros sobre educação de surdos, referência nacional. Aos 65 anos, Clara recebeu homenagem do governo, medalha de mérito educacional. Discurso dela: agradeço, mas mérito não é meu. É do meu padrinho Rodrigo, homem surdo que, em vez de desistir, escolheu amar. Que viu bebê gesticulando e não viu criança fazendo barulho sem sentido. Viu comunicação pura, que me ensinou que todo ser humano merece ser ouvido, mesmo que não use palavras. Aos 70, Clara passou direção da escola para a filha mais velha, Ana, nome em homenagem à avó. Ana continuou o legado. Escola prosperou mais 30 anos. Hoje, 150 anos depois, Instituto Clara Beatriz ainda existe. Agora é complexo educacional, escola, oficinas profissionalizantes, centro comunitário, 1000 alunos por ano, gerações de surdos educados, empregados, vivendo com dignidade. E tudo começou porque fazendeiro solitário permitiu bebê almoçar com ele. Porque Clara gesticulou naturalmente. Porque amor não precisa de palavras. Inspirador. Deixa like. Capítulo final, vem. Fazenda. Boa Vista ainda existe. Agora é patrimônio histórico preservado. Sala de jantar onde Rodrigo e Clara almoçavam. Transformada em museu. Mesa original. Cadeira alta de Clara, restaurada. Placas contando história. Turistas visitam, leem, emocionam-se. Instituto Clara Beatriz funciona em prédio moderno ao lado, mas mantém nome original. Diretora atual, Maria Silva, bisneta de Clara, recebe visitantes. Minha tataravó Clara tinha 1 ano e meio quando conheceu Rodrigo Silva, fazendeiro surdo isolado há 7 anos. Ela gesticulava naturalmente, como todo bebê faz. Rodrigo percebeu, ela não o via como deficiente, via como pessoa, isso o curou. Relacionamento deles, padrinho e afilhada, durou 60 anos e mudou milhares de vidas. Mostra fotos antigas. Rodrigo jovem antes da surdez. Rodrigo aos 32, olhar vazio, Rodrigo com Clara bebê, sorrindo pela primeira vez em anos. Rodrigo aos 80, rodeado por Clara e família. Feliz, visitantes choram vendo transformação. Maria continua. Rodrigo nos ensinou. Isolamento não vem de limitação física, vem de sociedade que não sabe se comunicar além de palavras. Clara, sem saber, quebrou essa barreira. Mostrou que conexão humana é universal. Gestos, olhares, presença. Instituto hoje tem 200 alunos surdos, 5, 18 anos. 20 professores, metade surdos, metade ouvintes, todos bilíngues. Oficinas.
carpintaria, costura, informática, arte. Taxa de emprego pós-formatura, 95%. Ex-alunos são médicos, professores, engenheiros, artistas, surdos vivendo plenamente. Todo ano, 13 de março, aniversário de Rodrigo, escola celebra Dia do Padrinho. Alunos apresentam peças teatrais, contando história de Rodrigo e Clara. Momento mais emocionante, recriação da cena do primeiro almoço. Aluno faz Rodrigo entrando solitário. Aluna, bebê de verdade emprestada por família, faz Clara gesticulando. Rodrigo hesita, depois a cena. Clara sorri, plateia aplaude chorando, porque a história continua relevante. Hoje, tantos surdos ainda enfrentam isolamento. Tantas pessoas com diferenças ainda são excluídas. Mas Instituto Clara Beatriz prova. Quando sociedade aprende a se comunicar além do convencional, milagres acontecem. Quando criança é ensinada que diferença é normal, cresce sem preconceito. Quando adulto abre coração para conexão inesperada, cura vem. Rodrigo Silva começou isolado, terminou amado. Clara começou gesticulando, terminou ensinando gerações. E você? Tem alguém isolado perto de você? Alguém diferente que sociedade exclui? Talvez gesto simples, sorriso, aceno, tentativa de conexão, mude vida dessa pessoa. Como Clara mudou Rodrigo. Como Rodrigo mudou o mundo. 150 anos. 6 gerações. Mas mensagem permanece clara. Instituto Clara Beatriz não é apenas escola. É movimento, filosofia, jeito de ver mundo. Comunicação sem barreiras, lema deles. Significa, todo ser humano merece ser ouvido, mesmo que não use voz. Professora Laura, surda, ensina matemática para a turma de 12 alunos surdos. Usa sinais fluentes. Alunos entendem perfeitamente. Professor João, ouvinte, ensina história usando sinais e escrita. Ponte entre mundos. Na hora do almoço, tradição mantida desde Rodrigo, professores e alunos comem juntos, conversando, em sinais, em voz, em gestos, sem divisão, sem exclusão. Escola também oferece aulas de sinais para a comunidade, pais de alunos, comerciantes locais, qualquer um interessado. Resultado? Cidade inteira aprendeu o básico. Padeiro sabe pedir o que você quer em sinais. Médico sabe onde dói. Motorista de ônibus sabe qual parada. Cidade se tornou modelo nacional de inclusão. Tudo porque fazendeiro e bebê, 150 anos atrás, mostraram que conexão é possível. Maria Silva, diretora, reflete. Rodrigo nos deixou 3 lições. Primeira, isolamento é escolha da sociedade, não da pessoa com diferença. Rodrigo ficou isolado porque ninguém tentou se comunicar diferente. Clara tentou e sucesso. Segunda, criança nos ensina tanto quanto ensinamos ela. Clara tinha 1 ano e meio, mas ensinou Rodrigo a viver de novo. Humildade de aprender com pequenos é sabedoria. Terceira, amor não precisa de palavras. Rodrigo e Clara conversavam por gestos, olhares, presença, e amor deles foi profundo, duradouro, transformador. Escola planeja expansão. Querem abrir filiais em 3 estados, treinar 500 professores em 5 anos, educar 5.000 alunos surdos próxima década. Tudo financiado por doações e herança que Rodrigo deixou, fazenda vendida, dinheiro em fundo educacional eterno. Rodrigo morreu em 1907, mas dinheiro dele ainda educa em 2025. Clara morreu em 1975, 90 anos, longa vida abençoada. Mas método dela ainda transforma. E bebê que gesticulou inocentemente em 1857 mudou o mundo, porque mostrou: diferença é normal, comunicação é universal, amor transcende limitações. Visitantes do museu sempre perguntam: como o bebê de 1 ano e meio salvou o homem adulto? Maria responde: ela não sabia que estava salvando, apenas foi ela mesma. E às vezes, ser autêntico, sem julgamento, sem medo, sem preconceito, é exatamente o que alguém precisa para voltar a viver.
Lição atravessa gerações. Não precisa ser especial para fazer diferença. Não precisa ter respostas para oferecer conexão. Não precisa ouvir para escutar coração. Rodrigo ouviu Clara com coração, não com ouvidos. Clara viu Rodrigo com alma, não com olhos julgadores, e juntos provaram. Humanidade não tem barreira. Amor não tem idioma. Conexão não tem limite. História de Rodrigo e Clara terminou há décadas, mas pergunta permanece. O que aprendemos? Rodrigo era surdo. Sociedade o excluiu. Mas Clara, que não sabia que surdo era diferente, o incluiu naturalmente. Lição: diferença só existe quando ensinamos que existe. Criança não vê limitação, vê pessoa. Rodrigo e Clara conversavam sem palavras, gestos, olhares, presença. Provaram: comunicação não é sobre som, é sobre conexão. Lição: se quisermos realmente nos comunicar, encontramos jeito. Rodrigo passou 7 anos sozinho, não porque era surdo, mas porque ninguém tentou se adaptar. Clara tentou e isolamento acabou. Lição: solidão é escolha da comunidade, não da pessoa sozinha. Rodrigo e Clara não tinham sangue comum, mas amor deles foi profundo, padrinho e afilhada por escolha. Lição: família não é só biologia, é quem escolhemos amar e cuidar. Rodrigo viveu 82 anos, Clara viveu 90, mas legado deles continua 150 anos depois. Instituto educa milhares. Lição: vida boa não se mede por anos vividos, mas por vidas tocadas. Hoje, você lendo essa história, talvez pergunte: o que posso fazer? Resposta é simples: olhe ao redor. Tem alguém isolado? Alguém diferente? Alguém que sociedade exclui? Aproxime-se, não precisa de estratégia complexa, apenas tente, sorria, acene, mostre que vê a pessoa, não a diferença. Conecte-se do jeito que conseguir, gestos, escrita, desenhos, presença. Comunicação tem 1000 formas, encontre a que funciona. Ame sem expectativa, sem julgamento. Como Clara amou Rodrigo, inocentemente, puramente, transformadoramente. Rodrigo Silva era fazendeiro surdo que perdeu esperança. Clara era bebê que gesticulava naturalmente. Juntos, provaram algo eterno. Nunca subestime poder de gesto simples. Aceno mudou vida de Rodrigo. Sorriso quebrou o isolamento de 7 anos. Presença de bebê curou o homem adulto. Nunca duvide que você pode fazer diferença. Clara tinha 1 ano e meio. Não sabia nada, mas salvou vida. Você tem mais que 1 ano e meio. Sabe muito. Imagine o que pode fazer. Nunca esqueça. Amor não precisa de palavras. Rodrigo não ouvia. Clara mal falava, mas amaram profundamente. Porque amor é escolha, é presença, é gesto que diz: você importa. História deles começou em mesa de jantar. Fazendeiro sozinho, bebê curiosa, gesto simples, e mudou o mundo. Sua história pode começar hoje, agora, com alguém perto de você. Gesto simples. Conexão pura, amor transformador. Rodrigo e Clara nos mostraram caminho. Agora é sua vez caminhar nele. Se essa história tocou você, se inscreve no canal e curte o vídeo. Aqui preservamos histórias que ensinam amor, inclusão, esperança. Sempre tem outra esperando.